Para esse ano de 2019, meus irmãos, como já é de conhecimento de todos, nós temos proposto, neste ano, estudar um pouco sobre a questão do discipulado. E nesses estudos, nessa série de estudos, nós temos falado sobre cada um dos apóstolos do Senhor Jesus, Já estudamos sobre a vida de Pedro e também sobre a vida de André, e hoje chegou a vez de estudarmos sobre Tiago, Aqui nós nominamos ele Tiago, o fervoroso, Perceberemos que Tiago tinha uma personalidade forte, era um homem que estava sempre pensando em avançar em algumas coisas e nem sempre esse ímpeto, essa disposição em fazer as coisas, ela é prejudicial. Pelo contrário, em muitos instantes é preferível que nós tenhamos pessoas que se esmerem, se esforcem, façam alguma coisa, se dediquem, ainda que em alguns instantes nós percebamos que elas estão muito próximas ao erro, do que percebemos alguns outros que são frios, distantes e que estão vendo as coisas acontecendo, mas não querem se envolver tanto com as situações. Assim era a vida de Tiago. Então nós vamos estudar este apóstolo nessa noite. Vamos ler mais uma vez a 1 Coríntios 1, de 26 até 29. Esse tem sido o texto que nós temos lido para falar desses 12 homens comuns com um chamado incomum. Foram homens que revolucionaram o seu tempo, depois de 1 ano e meio de discipulado próximo a Jesus. Conviveram com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, e metade desse tempo eles foram treinados, chamados por Jesus para um ministério específico, e que o fruto desse ministério deles chegou a Coríntios 1, de 26 até 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quando nós percebemos que esses homens eram comuns como nós somos, mas que fizeram uma obra extraordinária, o fizeram apenas porque estavam debaixo da orientação de Deus e do poder do Espírito Santo, aquele que também é sobre nós. Meus irmãos, iniciaremos aqui falando novamente sobre aquela nossa lista dos discípulos, Em 4 oportunidades pelo menos, a Bíblia traz uma lista dos 12 discípulos. Interessante que os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles trazem André aqui em segundo lugar, Pedro e André. Depois, no livro de Marcos e no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Tiago em segunda posição. Isso aqui já nos faz pensar um pouco a respeito de Tiago. Pedro, como já estudamos outro dia, ele era o líder da igreja, foi aquele que tomou a frente. E Pedro, desde o começo, ele teve uma preeminência entre os apóstolos. Desde o começo, desde o seu chamado, ele foi um dos primeiros a ser chamados, ele teve o seu nome mudado. Pedro foi uma grande personalidade nesse sentido, na liderança da igreja apostólica. E aqui aparece primeiro André, por sua relação com Pedro, seu irmão, Então ali primeiro nas 2 listas que mostrei de Marcos e Lucas, ao que me parece, André aparece junto com o irmão Pedro, e como nós vimos, André sempre foi aquele que liderava em segundo plano, enquanto Pedro estava sempre à frente. André é aquele que estava ali nos bastidores, cuidando das coisas, para que tudo saísse ajustadamente. Mas nós vamos perceber que Tiago, neste aspecto aí, ele toma um segundo lugar na liderança na igreja primitiva. Então talvez por essa razão que Marcos e Lucas coloquem aí Tiago numa segunda posição nessa lista que eles fazem dos 12 apóstolos. O que é que nós percebemos? O seu nome, Tiago. Vamos ler Marcos 1, 19 e 20, por favor, que é aí onde nos fala sobre o seu chamamento. Marcos 1, 19 e 20 diz assim: pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Aqui nós já temos pelo menos 2 coisas muito claras.
A primeira delas, Tiago é mais velho do que João. Havia esse costume antigo de sempre, quando fosse fazer uma lista de pessoas, começar daqueles que são mais velhos para os mais jovens, né? Em concurso público também funciona assim, não é? No nosso tempo, se alguém numa disputa de vaga estiver em igualdade de condições na prova, passou, tirou o mesmo número de pontos na prova, o mesmo número nas diversas coisas que são colocadas, um dos critérios de desempate é a questão da idade, e os mais velhos sempre terão prioridade. Então aqui nós já percebemos, primeiro, que Tiago era mais velho que João, e ele tinha um irmão, aí que já fica claro, dos filhos de Zebedeu, João, seu irmão. Nós percebemos ainda no verso 20 uma outra curiosidade. Eles deixam a seu pai no barco com os empregados. Nós percebemos então que Zebedeu, ele não era simplesmente um pescador, né? O pescador normalmente ele tem o quê? O barco, as suas próprias redes e o seu material de pesca. Normalmente não se tem empregados, não é? Aqui fica claro nesse relato de Marcos então, que Zebedeu não era um pescador qualquer, ele já era talvez um mini empresário, e então cuidavam do negócio familiar. O pai Zebedeu, Tiago e João, os herdeiros, os filhos e os empregados. Então quando eles são chamados por Jesus para segui-lo, eles imediatamente deixam a empresa familiar, deixam a herança, deixam o pai, que cuide com os empregados dessa situação, para que eles possam então seguir ao Senhor Jesus. Então já fica aí o primeiro relato. É claro que quando nós vamos lendo aqui, no verso 16, nós vamos perceber de onde ele era, caminhando junto ao mar da Galileia. A Galileia era uma região, uma grande região, não é? E várias cidades estavam ali nessa região da Galileia, entre elas Betsaida, que é a cidade que os estudiosos acreditam ser a cidade então que Tiago nasceu. A sua profissão, lá Mateus 4:21 nos fala, já lemos aí em Marcos, mas para só confirmar o dado, Mateus 4:21 diz assim: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, ele era pescador, não é? Já sabemos então o seu nome, já sabemos do seu pai, sabemos da história familiar, nós já entendemos aqui um pouco de onde ele nasceu, uma cidade muito citada em muitos momentos, uma região muito citada, e nós percebemos a sua profissão, é mais um dos pescadores a quem Jesus chamou. Este homem também nós não sabemos o seu estado civil, então por ora nós percebemos que o único apóstolo que nós percebemos com clareza o seu estado civil foi Pedro. Pedro estava lá, claro, né? O Evangelho de Marcos nos cita que Jesus curou a sogra de Pedro, então supõe-se por este dado que Pedro era então casado. Nós vamos ver a partir de agora algumas características desse homem chamado Tiago, né? Era o irmão mais velho de João, filho de Zebedeu. Grave esses nomes: Zebedeu, o pai de... Vamos lá. Primeira característica, eles foram chamados por Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Vamos ver lá, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Na Bíblia, sempre que nós encontramos alguma característica ligada a um nome, é porque, de algum modo, esse apelido, esse pseudônimo, né, esse nome agregado que alguém coloca, fala da característica da pessoa. E o que nós percebemos é que, a respeito de Tiago, nós temos pouquíssimas informações. Daqui a pouco nós veremos que apenas um texto da Bíblia traz o nome de Tiago separadamente, que é o texto de seu martírio. Normalmente Tiago sempre aparece citado com o seu irmão João ou com os demais apóstolos, nunca sozinho. E aí Jesus então lhe dá este apelido, que está ligado à sua personalidade. Como é que é um trovão? Um trovão, de repente está tudo tranquilo, tudo calmo, e de repente, rapidamente, luz, barulho, e as coisas acontecem, e logo as coisas se acalmam, né? Nós temos essa característica de muita ação e na hora muita calmaria. Assim era Tiago, assim era João,
pessoas que na hora que precisavam, eles agiam com ímpeto, agiam até apressadamente, tinha horas que eram desajeitados e queriam fazer com que as coisas acontecessem. Não é? Então o que nós percebemos é que quando Jesus lhe dá esse nome, é porque eles eram fortes, vigorosos, dispostos, eles eram interessados, eles estavam ali para resolver a coisa na hora. Se precisa resolver, vamos fazer. Nós não temos esse negócio de ficar com meio termo, vamos ver como é que faz, como é que fica. Nós chegamos para resolver a situação. E Jesus então agrega ao nome deles essa expressão Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Jesus também afirmou sobre eles deles serem zelosos, deles ser um homem zeloso. Vamos ver então Lucas 9, 54. Vendo isto, os discípulos, olha os dois juntos de novo, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Observe que essa característica que Jesus deu a eles já se apresenta aqui nessa questão. A princípio, o que é que nós estamos vendo? Homens muito irados, homens que estão dispostos a resolver a questão de uma vez, pouquíssima, para não dizer nenhuma misericórdia. E se fosse no nosso tempo, nós diríamos assim: tolerância zero. Se fez alguma coisa errada,